Boa noite, sejam bem-vindos a mais um EBV, Escola Bíblica Virtual. Queria dar uma notícia muito boa para vocês. Terminamos a nossa primeira revista no encontro passado. São 4 revistas que tratam sobre a Bíblia em estudo panorâmico. E a primeira terminou na aula passada, no encontro passado, com o livro de Cântico dos Cânticos. E no nosso planejamento, inclusive, quero alertar, quero informar os irmãos, que nós temos uma avaliação tanto da metodologia quanto dos conhecimentos. Não é nada, por favor, fiquem tranquilos, não é nada que traga algum tipo de espanto, de surpresa, não. É apenas uma noção básica do que a gente estudou, porque essa é a ideia. A ideia aqui não é trabalhar os livros de maneira aprofundada, mas capturar os grandes temas que são tratados nesses livros. E a gente quer saber se a gente tem sido eficiente na transmissão desse conhecimento e se os irmãos têm, junto conosco, aprendido, e participar também do processo de melhoria contínua da nossa escola bíblica dominical ou virtual. Então, pensando nisso, nós vamos fazer hoje um encontro de revisão. Nós vamos revisar toda a estrutura de livros que a gente estudou até aqui, de Gênesis a Cânticos dos Cânticos. São 22 livros. Óbvio que a gente não vai ter tempo de trabalhar com mais cautela como a gente faz nos encontros temáticos, nos encontros específicos dos livros, ainda que a gente estude de maneira panorâmica, mas a ideia aqui é traçar uma ideia geral do que a gente estudou até agora e preparar os irmãos para os próximos encontros. Então vamos lá. Antes de tudo, vamos orar, para que Deus nos ajude aqui, que nós possamos fazer uma revisão que traga edificação e alegria aos nossos corações. Pai Santo, Pai amado, nós somos pecadores, Senhor. Nós aprendemos na Tua palavra que caímos, ó Pai. A queda é exatamente aquilo que escraviza o homem e a mulher, por conta do pecado, por conta dessa dor, dessa dificuldade, Senhor, em de buscarmos a Ti genuinamente. Mas graças a Deus por Teu Filho Jesus. Graças a Deus pela Tua palavra, que revela o Teu amor e o Teu perdão para todos nós. Perdoa-nos, ó Pai, quando falhamos, quando erramos contra Ti. E nos fortalece para continuarmos na caminhada da santificação e da glorificação. Que a Tua palavra seja a nossa guia, e que sejamos, Senhor, com um coração abundante dentro de nós de alegria, graça, misericórdia e empatia pelo nosso próximo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar de onde? Do início. E o Gênesis, o livro de Gênesis é o livro dos princípios. No livro de Gênesis, nós ainda estávamos num encontro presencial. Então, as classes da Escola Bíblica Dominical trataram esse livro de maneira separada, mas o livro possui linhas gerais e a revista também traz essa abordagem unificada para que todos nós, independentemente da sala, tenhamos os conhecimentos básicos e de maneira afinada, de maneira refinada e homogênea. Óbvio que algumas discussões em algumas salas podem abordar temas diferentes, mas não tem como fugir do tronco, da raiz do que a nossa revista aqui traz. Então, Gênesis é um livro dos começos. Embora, como a gente já disse nos outros encontros, os nomes dos livros da Bíblia, como nós conhecemos hoje, ou derivaram da Septuaginta principalmente, ou da Vulgata Latina, ou das duas ao mesmo tempo, esses são os nomes que são traduzidos, mas os nomes dos livros no original não, de fato, não são esses, mas isso é apenas uma curiosidade. Qual é a visão panorâmica do livro de Gênesis? O que é que Gênesis trata? Ora, Gênesis trata da história dos começos, como tudo começou, inclusive como começou a raça humana. Não só o universo, não só a Terra, mas também a raça humana. Nós temos então a formação da Terra, isso está claro lá no primeiro versículo, criou Deus os céus e a terra, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E nós tivemos, junto com o pastor Rômulo, na classe única, uma abordagem mais geral de algumas teorias sobre essa ideia de origem. Vimos, ele falou sobre
a origem ex nihilo, ou a origem do nada. A criação de Deus é uma criação a partir do nada. Deus não criou a partir de uma matéria já existente. Ele, na verdade, criou a partir do nada. Do nada, tudo veio à existência. E a obra de Gênesis, cujo autor é Moisés, refuta não só o ateísmo, mas o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, o panteísmo, aquela ideia de que o mundo é Deus e Deus é o mundo, né? Uma árvore é Deus e Deus é a árvore, de que nós de alguma forma também fazemos parte da divindade, né? Que a natureza seria também parte da divindade. E o deísmo, aquela ideia de que deísmo, tá com D, aquela ideia de que Deus criou o mundo e entregou ele as suas próprias leis e acabou, e simplesmente ele deixa as coisas acontecerem em consequência das leis que foram criadas. Por que nós vemos isso? Por quê? O ateísmo, porque logo no primeiro versículo, no princípio Deus. Então, a ideia de que não existe um Deus, ela é completamente fora da cogitação do autor. Ela está completamente fora da cogitação do autor. O deísmo também, porque mostra um Deus pessoal se relacionando com o homem, tanto na criação de Adão, fazendo ele a imagem e semelhança, enquanto, já que Adão e Eva são pessoas na acepção etimológica da palavra, né, na raiz da palavra, e que Adão e Eva carregam a imagem e semelhança de Deus, nós concluímos também que Deus é um Deus pessoal. Então ele simplesmente não abandona a sua criação à sua própria sorte. E o panteísmo também. O panteísmo ele é refutado porque mostra que Deus não está na criação ou está limitado à criação. A melhor expressão é essa. Deus não está limitado à criação. Ele transcende a criação, embora ele também transite na criação. Então, essa ideia de panteísmo, de que tudo é Deus e Deus é tudo, o universo, Deus está acima ou está fora da natureza, como nós costumamos dizer. Embora ele possa transitar pela natureza, mas ele não é a natureza, nem a natureza é parte dele. Embora revele ele, né, como nós vemos lá no livro de Romanos, capítulo 1. E o politeísmo, a crença de que existem vários deuses. A Bíblia é clara quando diz que Deus é o único Deus. E a obra de Gênesis traz a ideia da criação do homem, mostra a queda, mostra a aliança que Deus faz, né, primeiramente com Noé, depois com Abraão, e alguns personagens também que o sucedem. Né? Nós vemos aí Abraão, Isaac, Jacó, vamos ter um ponto alto também com José no Egito, o povo sendo trasladado, sendo transportado para lá por conta da fome. E vemos Deus dando a condição de graça, dando ao homem a oportunidade de retornar à comunhão com ele, embora o homem tenha caído no pecado. Né? Então é a origem de tudo, a origem da criação. A criação era boa, o homem escolheu cair, escolheu pecar, e em Adão todos caíram. Nós vemos inclusive o livro de Gênesis sendo tratado dessa forma no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, usa várias vezes a ideia de Abraão, de que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Tiago também faz uma menção a Abraão nesse sentido. Paulo retoma a ideia de Adão sendo o cabeça federal, ou seja, o representante da raça humana, em que em Adão todos pecaram e que estão destituídos da glória de Deus. Ele fala lá que por meio da ofensa de um, todos se tornaram pecadores. Então nós vemos que tudo principia aí. E nós vemos as consequências também do pecado, né? Que foi o primeiro homicídio. Mas vemos também Deus em sua graciosa forma de agir, dando oportunidade para a redenção. Capítulo 3, verso 15 de Gênesis já aponta para Cristo, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. A primeira profecia acerca do Messias está no livro de Gênesis. Então nós vemos que o livro trata de algumas dessas coisas, que Deus é o único, Deus é pessoal, o homem se torna pecador em Adão, né? E existe, obviamente, uma redenção sendo preparada, mas essa redenção ela vai se completar no tempo, perfeitamente em Jesus Cristo. Mas mesmo assim, aqueles que estão debaixo da aliança com Deus são abençoados quando lhe obedecem. Essa aliança está lá, inclusive bem detalhada a partir do capítulo 15 do livro de Gênesis, né? Abraão é chamado no capítulo 12, mas no capítulo 15 nós vemos aí uma ênfase maior através do filho
da promessa. Lembrando que o pacto que Deus fez com Adão é chamado pacto de obras, ou seja, se você obedece, você permanece. E a partir de então, nós temos aqui outras alianças sendo formadas com o homem, entre o homem e Deus, mas Deus suprindo a parte que o homem não pode cumprir perfeitamente, que é exatamente a sua santificação perfeita. Embora alguns digam que é mais um pacto de graça, eu prefiro dizer que eles são tipos, ou seja, são sombras do pacto da graça perfeito que Jesus Cristo ia completar e anunciar entre os homens, ainda que seja, sim, no âmago, né, fruto da graça de Deus, esse retorno, essa busca em salvar o homem. Deus está buscando o homem para que o homem possa buscá-lo. Passamos então para o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o livro da libertação, inclusive está bastante em voga agora, né, as 10 pragas do Egito, toda essa situação que a gente vive, mas eu quero dizer aos irmãos que o livro de Êxodo é o livro do Redentor, da libertação, aquele que liberta o povo da opressão do Egito, uma clara figura da libertação também daqueles que estavam escravizados pelo pecado e foram libertados em Jesus Cristo para a liberdade do Espírito. Então, em Êxodo nós temos aí a ideia de que o povo estava sendo oprimido e que Moisés foi levantado por Deus, aquele que é tirado das águas, que inclusive foi educado junto com a filha do faraó, para poder libertar esse povo. E esse povo agora, no livro de Êxodo, recebe essa redenção, essa libertação. Fora as 10 pragas do Egito, nós temos uma narrativa interessante no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele primeiro narra uma história, em determinado momento, depois ele tem uma poesia, que é o cântico de Miriam, e depois ele passa para o código legal, né? O código legal que nós chamamos de lei, tem uma parte de lei também, e a construção do tabernáculo. Tudo isso, gente, são figuras interessantes para a gente tratar. Primeiro que todos aqueles que foram levantados por Deus, né, desde Abraão lá, né, desde Noé, mas vamos falar de Abraão também, eles apontam para um aspecto do messianismo de Jesus. Por quê? Porque tudo aquilo que foi prometido a esses homens, na verdade, teria a sua perfeita completude em Jesus Cristo. Então, assim como Abraão é um tipo de Cristo, ou seja, tipo no sentido de apontar para o Cristo vivo, né, Moisés também é. E Moisés, sendo tirado das águas, graciosamente salvo por Deus, né? Veja aí a graça de Deus na vida de Moisés. Moisés não tinha como escapar, sua mãe colocou ele no rio e Deus graciosamente o salva para que ele pudesse ser o mediador da libertação do seu povo do Egito. E o Egito aqui representa também o pecado, né? A idolatria. O Egito era um povo idólatra porque inclusive adorava a natureza, né? A gente falou do panteísmo, adorava a natureza, o rio Nilo, adorava o sol. Então, os entes naturais eram tidos como deuses. E aí Moisés é levantado para fazer essa libertação. E é aqui que Deus se revela a ele. Inclusive, essa revelação está lá no capítulo 3, verso 24 do livro de Êxodo, em que Deus se apresenta como o Deus Eu Sou. Inclusive é o nosso tetragrama aí, né? O tetragrama está aí nessa expressão do Êxodo capítulo 3, verso 24, em Deus se revelando a Moisés através da sarça ardente que não se consumia. Então o Êxodo começa a traçar o diário de uma viagem que está sendo feita, da libertação do povo de Deus, né, com a última praga, que foi a morte dos primogênitos, com a celebração da primeira Páscoa, lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, e depois a aliança também é formada através de sangue, né, a aliança mosaica, uma aliança aqui agora que é firmada também entre Deus e o povo, né? A aliança primeiro foi entre Deus e homens, mas agora é entre Deus e o povo. Todo o povo agora vai passar a obedecer essa aliança, porque é essa aliança que vai fazer com que eles vivam. É isso que diz a lei, né? O Pentateuco. Percebam que a gente está tratando aqui, né? A gente vai tratar das grandes divisões também. Esses 5 primeiros livros correspondem ao Pentateuco, ou os livros da lei. Então o Êxodo começa a tratar já um pouco da lei. Capítulo 20 do livro de Êxodo já traz os 10 mandamentos. A lei moral de Deus, o Deus Santo, que traz os 10 mandamentos para que nós conheçamos a sua integridade e a sua santidade. E nesses 10 mandamentos, meus irmãos, como nós conhecemos desde a queda, todos nós estamos condenados, todos nós somos culpados, porque não conseguimos, de fato, cumpri-la perfeitamente.
mas aquele que cumpriu nos dá graciosamente o seu perdão e a sua graça, Jesus Cristo. Então também aponta para Jesus como um perfeito libertador, como aquele que vai cumprir perfeitamente todas as exigências da lei. O tabernáculo é erguido, e o tabernáculo também aponta para Jesus. Nós vemos que em João capítulo 1, a expressão de que o verbo se fez carne e habitou entre nós significa tabernacular, ou seja, fazer morada entre nós. O tabernáculo também é o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Deixa eu ver. E o livro de Êxodo trata também sobre a ideia de redenção. A redenção é exatamente essa do perdão dos pecados. O Senhor se interessa em se relacionar com o seu povo, ou seja, Ele é um Deus pessoal. Ele não abandonou a sua criação, ou Ele não abandonou o homem e a mulher. E os 10 mandamentos são citados no Novo Testamento também por Jesus. Vemos Jesus claramente falando isso quando se encontra com o jovem rico. E ainda amplificando a concepção que os fariseus tinham da lei. Antes, não adulterarás era considerado lá pelos fariseus apenas a prática de fato do ato sexual ilícito. Jesus amplia, inclusive, para a órbita do pensamento. Se você olhar para a mulher e cobiçá-la, você já adulterou com ela no seu coração. Ou seja, embora algumas pessoas queiram dizer que Jesus praticamente aniquilou a lei, ele cumpriu essa lei, e a lei de Cristo é uma lei que atinge um patamar muito maior de santificação do que aquela que os fariseus achavam que possuíam, que era apenas em termos de prática e não de essência. Então, se nós temos a palavra-chave no livro de Gênesis, que é a origem, nós temos agora aqui a origem de tudo, né? Do universo, da queda, do pecado, tudo explicado, do homem. No livro de Êxodo nós temos a palavra-chave da redenção, né? Da libertação. No livro de Levítico, que é o terceiro livro, que é o livro dedicado, destinado ao sacerdócio, nós temos a palavra-chave como santidade. E nós vemos isso claramente de que Deus é um Deus santo, quando no capítulo 10 os filhos de Arão são fulminados porque foram acender fogo estranho diante de Deus. Olha só, fogo estranho, numa concepção de que era um fogo que não estava de acordo com os padrões, com os moldes que Deus estabeleceu. Se a gente for no finalzinho do livro de Êxodo, a gente vai ver que o incenso, as essências, o óleo que era usado para ungir, inclusive os utensílios, eles deveriam ser produzidos de acordo com as especificações dadas por Deus por meio de Moisés. Então, no livro de Levítico, também de autoria de Moisés, né, foi Moisés que escreveu o Pentateuco, nós temos a palavra-chave aí, que é santidade. Sede santos porque eu sou santo, capítulo 11, verso 45 do livro de Levítico. É um manual para os sacerdotes. Nós vemos que o livro de Levítico vai ter pelo menos aí 5 tipos de oferta para diferentes tipos de pecados, né? O holocausto, que é uma expiação pelo pecado geral, oferta de manjares, que é gratidão a Deus, oferta pacífica, que é gratidão e desejo de comunhão com Deus, ou seja, pacífico, né? De ter uma relação pacífica com Deus, porque o pecado, na verdade, é uma relação de oposição bélica contra Deus. O pecado é isso, o pecado é um ato de rebelião contra Deus. Então a oferta pacífica tem a ideia de trazer a comunhão, de desfrutar da comunhão com Deus. A oferta pelo pecado, que é o perdão dos pecados não intencionais, e a oferta pela culpa. Eram 5 tipos, inclusive era daí que os sacerdotes tiravam também o seu sustento. E tem um livro que é par com o livro de Levítico no Novo Testamento, que é o livro de Hebreus, fala da supremacia do sacerdócio de Cristo. Inclusive mostrando que Jesus não era da tribo de Levi, a quem ficou destinado de fato o ofício sacerdotal, mas ele, por conta disso, ele era acima de Levi, porque se Abraão pagou o tributo e de Abraão veio Levi, se Abraão pagou o tributo a Melquisedeque, que não tinha genealogia com ninguém, não tinha parentesco com ninguém, isso mostra que Melquisedeque estava acima de Abraão. Então Cristo, mesmo sendo da tribo de Judá, estava acima do sacerdócio levítico, acima do sumo sacerdote. E nós temos a instituição também das festas, né? A Páscoa, o Pentecostes, o dia da expiação, que era aquele dia em que o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos para poder oferecer oferta pelo pecado do povo, né? Então a figura do bode expiatório nasce aqui. A festa dos tabernáculos,
também é instituída aqui. Mas nem todo levita, ou seja, nem todo descendente de Levi era sacerdote. Nós tínhamos aí uma diferenciação, né? Os gersonitas, os meraritas e os coatitas, cada um tinha uma função diferente. E os filhos de Arão eram exatamente aqueles que herdaram o sacerdócio, aquele que de fato era responsável por ser mediador entre Deus e os homens ali, nessa purificação, nessa santificação. E nós vemos também a instituição do ano do jubileu, né, de várias coisas e que remetem ao número 7. Né? A numerologia 7 aparece com muita ênfase aqui também no livro de Levítico. Olha só, sétimo dia do Senhor, que é o sábado, ano sabático, para poder fazer a rotação de culturas, ano do jubileu, que era 7 vezes 7, 49 anos, né? Pentecostes, 7 semanas após a Páscoa, festa das trombetas, dos tabernáculos de expiação era no 7º mês, Pentecostes durava 7 dias e Páscoa durava 7 dias também. Lembrando que Cristo é a nossa Páscoa, nós não comemoramos a Páscoa como os judeus comemoram, nós vivemos já a nossa Páscoa, que é Jesus Cristo. Nós fomos libertos, né? O Pessah, chamado Pessah, que é a passagem, né? Que aconteceu ali quando o povo foi salvo, foi libertado. Então, as doutrinas daqui é que a santidade é imprescindível. Deus é santo, santo, santo. E ele revela isso, de que ele não deixa fogo estranho ser colocado na sua presença, ele não coabita com coisas estranhas à santidade. E a santidade para o cristão, ela não é uma opção, ela é uma necessidade, ela é imprescindível. Nós vemos também a morte substitutiva sendo tratada aqui, apontando para Jesus, porque o autor de Hebreus diz que o sangue de bodes e carneiros não seriam suficiente para poder salvar, para poder perdoar pecados. Era uma figura, apontava para Jesus. E todos aqueles que criam na promessa eram salvos. O livro de Números é um livro aí que tem 2 censos, né? E que trata um pouco sobre a fidelidade de Deus e a murmuração do povo. Nós temos aí exatamente isso sendo tratado no livro de Números. A ideia é realmente fazer um censo, saber quantas pessoas existem, né? Foi daí que surgiu o nome desse livro, livro de Números. Então, nós vemos as murmurações de Israel e as pragas de Balaão, né, sendo colocadas aqui, enquanto Deus se mantém fiel ao seu povo, enviando comida, enviando maná, e o povo reclamando porque tinha sede, porque tinha fome, porque não tinha carne, ou então a figura de Balaão sendo contratado, né, sendo um profeta contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Olha só, Números capítulo 11, murmuração, saudade da mordomia do Egito, né, Deus disciplina com fogo e o suprimento de carne também, né? O pessoal fica lá empanturrado de comida. Moisés casa, Arão e Miriam murmuram, porque acham que Moisés é igual a eles. E Deus disciplina também. Os espias, no capítulo 13, olham a terra, mas o pessoal ficou com medo, né? E Deus pune a incredulidade e age de acordo com a fé dos que creram, né? Caleb e Josué. Números 14, reação ao relato. Seria melhor ter morrido no Egito. Olha só que murmuração. Deus pune o povo e livra Josué e Caleb da insensatez dos incrédulos. E número 16, rebelião à liderança de Moisés e Arão. Ou a gente chama de rebelião de Corá. Nós vemos aí o pessoal se levantando contra Moisés, dizendo que, por que Moisés? Por que nós temos que obedecer a Moisés? Todos nós não somos também filhos de Levi? Por que nós não podemos simplesmente fazer também o que Moisés faz? Mas por que as coisas funcionam assim? Deus escolheu e mostra que Arão tinha sido escolhido de fato para liderar o sacerdócio, né? O bordão de Arão floresce, inclusive foi colocado na arca junto com os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos e com o maná. E a terra se abriu, né, gente, para poder disciplinar esse pessoal. Então nós vemos Deus sendo fiel aqui, suprindo as necessidades do povo, mesmo na travessia do deserto, mesmo na incredulidade desse povo. E por conta disso eles perecem, né, os 40 anos no deserto, para que somente a próxima geração de fato entrasse. Né? E numa analogia com o Novo Testamento, nós vemos que Deus, na sua riqueza, na sua glória, há de suprir todas as nossas necessidades, que antes que venha a nossa boca, o Pai já sabe o que nós precisamos, e que nós devemos ser gratos, devemos abandonar a ingratidão, porque mesmo nas aparentes dificuldades, nas aparentes diversidades, Deus é gracioso e Ele provê
todas as coisas. Então, era assim que o povo contava, né? O povo foi contado antes e depois de todas essas rebeliões aí, todas essas murmurações, porque muitos caíram no deserto. Então a ideia era fazer um censo para saber quantos estavam antes. Alguns comentaristas falam isso, né? Quantos saíram e quantos de fato vão chegar na terra de Canaã. E as pragas de Balaão. Balaão, um profeta que foi pago para poder amaldiçoar o povo. E Balaão, inclusive, é usado como um mau testemunho no Novo Testamento. Na clara noção de que o que Balaão fez, né, no caso, tendo vendido o seu ofício, era uma coisa ruim, embora ele não tenha conseguido amaldiçoar, porque Balaão, Deus não deixou, né? Então, naquele episódio lá da burra, que vocês conhecem muito bem, que o anjo se colocou entre ele e a burra e deu a maior confusão, né? Então, o censo do livro de Números servia a propósitos militares. A ideia era trazer o povo da viagem até Cades Barnés e o segundo até a viagem à Transjordânia. Assim como o Êxodo descreve a saída, Números narra a peregrinação até a preparação para a conquista da Terra Prometida. E também algumas menções ao calendário. Deus sustenta o seu povo, Deus chama a geração à consagração e ao serviço. Esses são os temas de Números. E Deuteronômio, como a gente falou, né, já que uma geração ficou no deserto por conta da incredulidade, era necessário repetir a lei. Então, Deuteronômio, Deutero, segundo, nômio, lei, segunda lei, não em essência, mas em termos de repetição. Moisés aqui repete, tanto que esse livro é estruturado em termos de discursos. Então, nós vemos aí que existe uma abordagem histórica, legal, pactual e pessoal. Isso também está na nossa revista, tá? Histórica, legal, pactual e pessoal. E a ideia é que o livro de Deuteronômio seja usado para exatamente essa nova geração ter a noção do que Deus tem feito desde o início da história, embora o homem não tenha merecido nada disso. E uma confissão de fé de Israel aparece no capítulo 6, verso 4 de Deuteronômio, que é o chamado Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amai de todo o coração, tá? Que é repetido inclusive lá na frente, quando Jesus é indagado, né, quais são os grandes mandamentos. Né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Então o Shema está ali descrito, né, virou a confissão de fé de Israel. E é um livro muito citado, né? 17 dos 27 livros do Novo Testamento citam o livro de Deuteronômio. Então a palavra de Deus ocupa o lugar central em Deuteronômio. A soberania de Deus também é afirmada aqui. Ele é o Senhor da aliança e tem poder para fazer cumprir a sua vontade, pois é o dono dos céus, Deuteronômio 10, 14. E a teologia do culto também é bastante interessante. O mandamento de adorar a Deus no lugar que ele mesmo tinha escolhido. A libertação do Egito era lembrada na Páscoa. Outros feitos de Deus em outras festas. Os sacrifícios e ofertas também faziam com que o povo lembrasse quanto Deus era bondoso com Israel. Em suma, o culto era gratidão e adoração pela pessoa e pelos efeitos do Senhor. Aqui a gente termina o Pentateuco, né? A gente está quase 30 minutos aqui e eu vou, gente, realmente ser bem sucinto aqui. De Josué, pessoal, até o livro de Crônicas, nós vamos ter praticamente a história do povo entrando em Canaã e depois sendo levado cativo para a Babilônia, né? Tendo voltado depois, né? É uma narrativa que tem nos livros de Esdras, Neemias e Esté, voltando para a Terra Prometida, né? Ou no caso de Esté não é que volte, mas narra a história do povo de Deus numa província persa, mas é a ideia de que agora o povo não está mais no domínio, mas está sendo dominado. Então Josué começa, né? É um livro de conquistas aqui, um livro de conquistas militares, né? Então antes de Canaã e depois em Canaã, e depois a distribuição da herança. Lembre que Canaã aponta para a herança que os santos herdam em Jesus Cristo também. Isso tem que estar sempre na nossa mente, tá? Todos os livros do Antigo Testamento vão apontar para Jesus de uma forma ou de outra. E Josué substitui aqui Moisés, né? Ser forte e corajoso, não te atemorize, né? Usa o livro da lei, né? Para poder não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Juízes e Ruth fala agora da época que Josué não está mais entre o povo, e Deus vai levantando juízes, né? E nós temos aqui aqueles 4 Ds,
que a nossa revista trata, que resume muito bem a ideia do livro de Juízes, porque o livro de Juízes é um livro cíclico, ou seja, nós vemos aí a depravação do povo, aí Deus disciplina o povo com alguma coisa que eles consideram ruim, eles se desesperam, clamam a Deus, né? Deus então dá o desafogo, que é o juiz. Aí quando o juiz aparecia, o povo tinha o desafogo, mas quando o juiz morria, o povo voltava a pecar. Então nós temos aí o ciclo do livro dos Juízes com esses 4 Ds, não esqueçam, tá bom? Nós vemos aí que a ideia do livro de Juízes, na verdade, é traçar um panorama, aplanar o caminho para o início da monarquia, inclusive dando uma certa preferência à tribo de Judá. Vocês vão ver que existem algumas conotações negativas à tribo de Benjamim, exatamente para poder justificar o reinado davídico, né? Mostrar que Davi, né, o rei Davi, ele possuía superioridade e preferência, né, diante de Deus por conta dos erros de Saul. Então nós vemos aí os juízes sendo usados por Deus, né? E vemos alguns deles: Eude, Sangar, Débora e Baraque, né? Débora inclusive sendo considerada aí uma juíza bastante imponente, Gideão, que tinha um certo medo, Jefté, Sansão, e tantos outros, né? que nós vemos que foram levantados por Deus. E o último juiz é Samuel. A gente vai descobrir isso depois, né, que o último juiz é Samuel. Samuel acumula as funções de juiz, sacerdote e profeta. Em seguida, nós temos uma história aqui do livro de Ruth, né, que fala, né, esse juiz aponta também para o juízo perfeito de Deus, né, só voltando, gente, para não esquecer. O livro de Juízes aponta para Jesus também. De que forma? Jesus é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Todos esses juízes aqui, eles eram homens. E sendo homens, eles também possuíam defeitos, possuíam falhas. Nós vemos isso em Gideão, no final da sua vida. Vemos isso em Sansão, nos erros recorrentes que cometia. Em Jefté, no seu voto precipitado. Em Baraque, no medo que teve, né, para enfrentar os inimigos que Deus já tinha dado nas mãos. Então nós vemos aqui que eles são falhos, mas Jesus é o justo juiz verdadeiro. E passamos para o livro de Ruth, que também ocorre na época dos juízes. Como o livro de Juízes tendia a mostrar e a justificar a necessidade de um rei, porque o povo só fazia o que era reto aos seus próprios olhos, porque não tinha ninguém para poder guiar o povo. Então o livro de Juízes aponta para isso. A ideia do livro de Ruth é traçar exatamente a origem daquele que poderia conduzir o povo a cumprir a aliança de Deus, Davi. Aqui é narrado exatamente aqui é narrado o início da descendência, da ascendência de Davi. Ruth se casa com Boaz, e aqui nasce Obed, que era o pai de Jessé, que era o pai de Davi. E a ideia do livro de Ruth é falar sobre a redenção. Nós estudamos aqui que Boaz redimiu Ruth. Noemi teve alegria a partir dessa redenção, ou seja, ele era o remidor, de acordo com a lei do Levirato. E a gente viu que essa lei do Levirato dizia que aquele que era mais próximo da família deveria remir, para poder a descendência não acabar, essa descendência não chegar ao fim. E foi isso que Boaz fez, é isso que Jesus faz por nós. Ele nos redime, ele nos compra para que nós tenhamos vida. Ele é o nosso Redentor. E aí nós passamos para o livro de Samuel. Perceba que a gente já está nos livros históricos aqui. Primeiro e 2 Samuel vai tratar o início não só do sacerdócio de Samuel, a substituição do sacerdócio levítico, como também o início da monarquia, né? A ideia de que o povo cansou de ter Deus, de ter uma teocracia. Nós vemos aqui o povo pedindo uma monarquia, ou seja, em vez de Deus governar, queriam alguém sobre eles para governar. E aí isso acontece, né? O povo pede um rei, no capítulo 8 do livro de 1 Samuel, e nós temos aí uma transição, né? Primeiro é ungido Saul, já Saul é rejeitado, depois é ungido Davi, né? No finalzinho aí do capítulo do livro de Samuel nós vemos essa expressão, e no livro de 2 Samuel nós vemos Davi sendo coroado, né? Rei de Judá primeiro e depois rei de todo Israel, e uma aliança sendo feita com ele, lá no capítulo 7 do livro de Samuel, né? Que não faltaria herdeiro de Davi no trono. Isso se cumpre perfeitamente em Jesus, né? Jesus é o herdeiro verdadeiro, o herdeiro legítimo, e nós agora somos herdeiros por ele.
Em seguida, nós vamos para o livro de Reis. Agora a ideia é tratar a história do povo de Israel sob o domínio dos reis. O primeiro foi Davi, o primeiro foi Saul, depois Davi, Salomão e Roboão. Até Roboão o reino estava unido. Depois de Roboão, durante o reinado de Roboão, o reino se dividiu, em norte e sul. Vocês vão conhecer aí que 10 tribos foram para um lado, 2 ficaram. Mas o livro de Reis começa com essa ideia, de tratar a história de Israel em termos teológicos também, mostrando que Deus fez uma aliança com Davi, mas que essa aliança com Davi ela também seria respeitada por conta da fidelidade de Deus, mas as pessoas não estavam livres da santidade, tanto que o reino se dividiu como efeito da falta de sabedoria de Roboão. Então nós vemos aí a divisão do reino, o reino está unido, depois ele se divide, depois da morte de Salomão. Nós vimos também no livro de Reis como, infelizmente, Salomão, mesmo tendo sabedoria, ele acabou pervertendo os seus caminhos. Nós vimos que ele arregimentou para si várias mulheres em oposição ao que a lei de Deus instituía para Deus. Mas foi nesse período que Salomão construiu o templo, e foi também durante esse período que Salomão edificou vários templos, edificou o templo e edificou vários palácios. E nós vemos exatamente a Salomão pedindo a Deus sabedoria. Então nós temos 12 tribos com Saul e Davi, depois as tribos são divididas, e aqui o livro de Reis trata exatamente sobre isso. E aí alguns reis de Judá: Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Esses são alguns aqui dos reis de Judá. Mas também nós temos os reis de Israel, que começa com Jeroboão. Nós temos também no livro de 1 Reis um destaque bem bacana para Elias desenvolvendo seu ministério contra o rei Acabe de Israel, um rei que, descendente lá do rei Onri, que foi muito habilidoso politicamente, mas que infelizmente não seguia os estatutos de Deus. E o ministério de Elias se desenvolveu durante também esse período. E em seguida o ministério de Eliseu. O ministério de Eliseu também aconteceu nessa época. E Elias aparece novamente junto com Moisés na transfiguração no Novo Testamento, mostrando que Jesus era superior não só aos dois, como uma união perfeita entre a lei e também os profetas. Ele era tanto mediador quanto também um profeta verdadeiro. O nome de Elias também é usado em referência a João Batista no livro de Malaquias, achando que era um mensageiro que viria para poder preceder o Messias. Desculpa, ele é usado no livro de João, quando Jesus diz que Elias já fez. Então, gente, a ideia central do livro de Reis é mostrar que o povo, durante o reinado, mesmo com reis, enquanto o rei era piedoso, o povo era piedoso. Quando o rei não era, o povo acabava na idolatria. Foi isso que aconteceu com Acabe, que é o maior expoente aí, um dos mais conhecidos por conta da sua mulher Jezabel. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir o livro de Crônicas. Praticamente reconta a história, só que agora sob um outro ponto de vista. Existem algumas semelhanças, alguns relatos paralelos com o livro de Reis, mas a ideia do livro de Crônicas aqui é mostrar que Deus revisa a história do povo, salientando a fidelidade para com seu servo Davi e sua disciplina com o exílio. Esse livro foi escrito provavelmente na época do exílio, e a ideia, vocês vão ver várias genealogias nesses livros de 1ª e 2ª Crônicas, para exatamente referenciar o povo. Como é que eu sei que eu sou de fato do povo de Deus? Como assim? Então ele reconta também sobre esse olhar de alocar as pessoas, da referência: olha, você é descendente de fulano, de ciclano, de beltrano, então você é do povo de Israel, você é do povo da aliança. Além de trazer algumas instruções que Davi deu para o culto, para o serviço no templo. Nós vimos isso, que foi definido por sorteio, que Asaf liderava lá os músicos, enfim. Isso tudo está condensado aí no livro das Crônicas. Também numa clara referência de que Deus, a partir de Jesus Cristo, livraria o seu povo do pecado, porque o povo não tinha condições de cumprir perfeitamente a lei de Deus, e embora tenha sido liberto do cativeiro
do Egito, o próprio pecado desse povo, a própria escolha desse povo, fez o povo voltar para outro cativeiro, agora o cativeiro da Babilônia. Né? Lembrando que as tribos do norte caíram primeiro para a Síria, né? Tinha lá a sua capital, Nínive, né? E depois o reino do sul caiu para Nabucodonosor, lá sendo levados cativos para a Babilônia. Tá bom? Então o contexto é de pós-exílio, mas ressalta também a promessa de Deus de que fez a aliança com Davi, que Davi, o herdeiro de Davi, é o herdeiro verdadeiro do trono. Né? Deus é o Deus do reino, Ele é que dirige o reino. Tá bom? Vamos lá. Esdras, Neemias. Vou falar dos dois livros em conjunto, né? Porque eles têm características semelhantes. Esdras era um escriba e ele retorna para Jerusalém já depois de Neemias. E ele ensina ao povo. A função de Esdras aqui é ensinar ao povo, aplicar a lei agora diante de uma situação atípica, porque antes aplicar a lei enquanto o povo tinha domínio era mais fácil, porque os estatutos estavam bem definidos, mas como aplicar algumas regras que não são imediatamente aplicáveis quando não se está no domínio ou quando se é escravo. Então Esdras faz esse papel, né, exatamente de ensinar o povo, né, e ler, e a gente vê o relato disso, né, quando Esdras está lendo o livro da lei, né, o livro da lei está sendo lido. Deixa eu só abrir aqui para a gente ver essa passagem, porque eu acho importante a gente lembrar. Olha aí. Ele chega em Jerusalém, a oração e confissão de Esdras, capítulo 9, né? O capítulo 9 e o capítulo 10, esse é o ponto alto do livro de Esdras. Ele era filho do sumo sacerdote Seraías, uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Ele realmente tinha disposto o coração para estudar a lei do Senhor e praticá-la, depois de ensinar ao povo de Israel. Então nós vemos aqui um ensino, né? Jesus Cristo é o ensino perfeito. Jesus Cristo interpreta a lei perfeitamente. Mostra aí que é um tipo de Cristo também. O povo passou 70 anos no exílio, depois retorna. E a partir dos reis persas, né, do domínio dos reis persas, é que o povo vai retornando. Então a necessidade de reconstrução do templo aparece aqui no livro de Esdras, mostrando inclusive que 2 profetas foram mobilizados, né, Ageu e Zacarias, para o culto voltar a acontecer. Eu acho que é o capítulo 6 que fala sobre... o capítulo 3 fala sobre o levantamento do altar. O altar levantado para poder ser adorado. Né? E a construção do templo, ela demora um pouco. Lembrando que Esdras está aqui voltado para a construção do templo, enquanto Neemias está para a construção da cidade, né? das muralhas que estão sendo defendidas, que vão defender o povo. E Neemias, enquanto Esdras foca o ensino, Neemias aqui foca a vida civilizada, né? Ou seja, ele é um governante, ele é um governador civil, enquanto Esdras exerce o papel de sacerdote, ensinando o povo, né? Digamos que o ensino, de fato, aqui, a hermenêutica e a interpretação começa aqui com Esdras. A regra de fé e conduta com Esdras é a própria Escritura. A Escritura ganha aí um aliado poderosíssimo. E na mesma sequência, Neemias faz também algo bem parecido. Mas agora a ideia de Neemias é levantar a moral da cidade, ou o governo da cidade, embora ele tenha enfrentado bastante oposição. No capítulo 4 nós vamos ver isso aí, que o pessoal construiu um muro com a espada na mão, para reedificar o muro. E a oposição foi forte, mas ele não fraquejou, ele continuou. E no final do livro de Neemias nós vemos o povo, mesmo assim, ainda pecando, fazendo casamentos mistos, mas são advertidos a se purificarem, né? Não numa ideia de separação completa, mas numa ideia de pureza, de santificação. E Esté acontece, digamos, entre esses 2 períodos, né, de Esdras e Neemias.
e traça a ideia do Deus escondido, né? Deus não aparece aqui no livro de Esther, embora ele seja claramente o provedor e o soberano que protege o povo, né? Mordecai, Esther, a gente vê aqui o nascimento da festa do Purim, né? O Purim, que tem a ver com sorte, né? Porque eram os dados que eram lançados para poder tirar a sorte, saber se estava bom para fazer isso, fazer aquilo, né? E que foi o que Amã tentou fazer para poder saber qual era o dia que ia destruir o povo de Israel. E na verdade ele que acabou sendo enforcado na própria forca que preparou para enforcar Mordecai, que era o representante dos judeus. E Deus aqui salvou o seu povo. Então explica, o livro de Esther explica a festa do Purim, que até os dias de hoje é comemorada pelos judeus, né? E nós vemos aqui algumas doutrinas, né? Oração, jejum, que Esther conclama, a soberania de Deus controlando todas as coisas. Isso acontece durante o período do rei Xerxes, né? Ela se torna aí, pela soberania de Deus, a rainha, né? Para poder proteger o povo. Depois nós terminando esses livros aqui, irmãos, nós terminamos os livros históricos, que tem uma ideia de mostrar a história do povo de Deus naquela época, que era o povo de Israel. E nós entramos nos livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros também podem ser divididos em livros sapienciais, né? Os livros poéticos aqui nós temos basicamente Cantares e Salmos, né? Poéticos puros, digamos assim. Existe outra divisãozinha entre os livros poéticos, que são os sapienciais. O livro de Jó e Eclesiastes sendo uma sabedoria meditativa ou especulativa, e o livro de Salmo e o livro de Provérbios sendo um tipo de sabedoria didática, né, para ensinar. Era como se fosse um didaquê daquela época, né? Então em Jó nós vemos o sofrimento, né, aparentemente por nenhuma outra razão a não ser para melhorar a comunhão de Deus e Jó, né? Então nós vimos que embora possa se atribuir o sofrimento ao pecado, nem sempre o sofrimento decorre do pecado. Nós vimos isso por quê? Porque existe a justiça retributiva, né? O sofrimento como retribuição do pecado, mas nós vimos também o sofrimento decorrente também de uma ação corretiva de Deus, né? Uma ação corretiva de Deus, Deus agindo para poder corrigir algo no nosso caráter que precisa ser melhorado, precisa ser santificado. Não necessariamente Jó tinha pecado, né? E Jó passa ali da tranquilidade ao desespero durante todo esse relato. O sofrimento, né, um livro muito atual, o sofrimento humano, por que as pessoas sofrem, e também contribui para a teologia dos anjos, né? Nós vemos aqui Satanás aparecendo no início do livro, né, quando os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, né, tentando destruir Jó, né, para ver se Jó blasfemaria contra Deus. Isso aponta também para Jesus, né? O servo sofredor, pelas suas chagas nós fomos sarados, né? Ele sofreu, mas ele não cometeu o engano, ou em sua boca não se achou dolo nenhum. O livro de Salmos, que é um livro que é o chamado inário, que é usado no culto, provavelmente no culto dos judeus, é um livro realmente de cânticos, né? Nós vimos que ele é dividido em 5 livros. A nossa revista adotou a divisão de que esses livros eles têm a ver com os 5 livros do Pentateuco. Então o livro 1 significaria lá a criação, a maioria foi feito por Davi. O livro 2, a salvação e livramento, por conta de Êxodo. O livro 3, o Pentateuco. O livro 3, o livro de Levítico, que é a santificação, né? O Salmo 73, por exemplo. O livro 4, a fidelidade de Deus, apontando para números. E o livro 5, a lei do Senhor, né? Com um ponto alto no Salmo 119, né? Um salmo belíssimo sobre a lei do Senhor. E o livro de Salmos faz uso abundante de figuras de linguagens, metonímia, merisma, personificação, hipérbole, sinédoque, tantas outras, né? A nossa revista aqui colocou só 3, né? Metonímia, merisma e personificação. Mas existem várias outras figuras de linguagem, além de uma estrutura paralela, que a gente chama de paralelismo, né? Que ele pode ser um paralelismo semântico, né? Ele tem várias divisões, né? Mas ele pode ser tanto de sinônimos quanto de oposição, além de serem complementares, né? Traçando a ideia do seguinte: o perverso é sinônimo de pecador, por exemplo, Salmo 1, verso 5.
O salmista opõe o caminho dos ímpios ao dos justos, ou seja, ideias opostas, o justo e ímpio, e complementar, né? Quando algo é dito no primeiro verso e no segundo verso é complementado. E nós vemos também os acrósticos, que são as linhas ou estrofes do Salmo que iniciam cada uma com as letras em ordem alfabética, segundo o alfabeto hebraico. A gente vai ver isso no Salmo 119, né? As 22 letras estão lá. Cada verso de cada estrofe começa com aquela letra e depois vai mudando. Então, a ideia era que fosse usado no culto litúrgico, né? O livro de Salmos é exatamente esse, né? De adorar ao Senhor. É um livro que é dado por Deus para que nós o adorássemos. E é um livro muito citado no Novo Testamento, 112 vezes, tá? Inclusive com vários deles sendo messiânicos, né? Vários salmos sendo messiânicos. A gente também trabalhou algumas questões imprecatórias, mas isso não é o foco da nossa revisão. O livro de Provérbios traz uma ideia de ensino didático, né? Que é o ideal, né? Nem sempre o ideal acontece, como a gente vê no livro de Jó, mas embora não aconteça, por conta do pecado da humanidade, os filhos de Deus devem agir segundo esse padrão ideal, porque é o padrão que Deus instituiu para o seu povo andar. E ele é atribuído a Salomão, né? Ele é atribuído a Salomão. Enquanto os Salmos têm vários autores, né? O livro de Jó, por exemplo, não tem um autor conhecido, o livro de Provérbios, em sua maioria, é dito como de Salomão. Então, Salomão teria escrito aqui até o capítulo 24, depois 25 a 29 é também de Salomão, mas foi feita uma compilação por Ezequias. E Agur e Lemuel, né, outros reis aí, nos capítulos 30 e 31. Então, o livro de Provérbios ensina comparando, contrastando, ou seja, não faça isso porque isso faz mal, né, um contraste. Comparando, né, o justo e o ímpio, avaliando, priorizando e advertindo. Nós vemos pelo menos alguns personagens nesse livro de Provérbios. O simples, né, que tem a ideia aqui de ingênuo, aquele que não é experimentado, que falha em aprender e em buscar conhecimento, né? É um livro de sabedoria que incita a sabedoria, porque a sabedoria é valiosa. Inclusive, essa sabedoria é personificada no capítulo 8, né, na clara a ideia de que Deus criou o mundo de forma sábia. Alguns comentaristas, inclusive, acreditam que ela poderia ser aplicada a Cristo. A figura do preguiçoso, né, o livro não exalta a preguiça. O insensato, que é aquele que o caminho, né, é guiado pelos seus próprios desejos e prazeres e não pela lei de Deus. O escarnecedor, mas também o sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a base, é o alicerce da sabedoria, é o temor ao Senhor. E o livro de Provérbios é um livro que pode ser ainda hoje, né, deve ser ainda hoje usado para ensino. O livro de Eclesiastes é um livro, como a gente comentou, de cunho existencialista, digamos assim, né, filosófico. Eu cheguei até a comentar que é um livro apologético, que eu gosto bastante. É atribuído também ao Colet, ou pregador, o líder da assembleia, aquele que convoca a assembleia. E a ideia dele é falar sobre a futilidade da existência humana fora de uma concepção teológica. Por quê? Porque não existe sentido, tudo é vaidade, tudo é inútil, tudo é inutilidade, se não existe um sentido, porque as coisas vão passar e tudo aquilo que a gente conquistou, sabedoria, riquezas, o poder, a gente não leva para canto nenhum. Apenas segundo e mediante a visão teológica é que existe sentido para comer, para beber, para se satisfazer com o fruto do nosso trabalho. E é por isso que ele é um livro reflexivo, né? E traz uma sabedoria como o livro de Jó, em que ele olha para a terra e não vê a justiça, né? E se pergunta, poxa, como assim? Onde é que está a justiça? Mas ele sabe que Deus é justo e que, de fato algum, Deus coaduna com isso, ou aceita ou é conivente com isso. É por isso que no final ele diz que a suma é guardar os mandamentos e obedecer a Deus. Isso é basicamente essa ideia, né? Então, Deus é mostrado como Criador, o ser humano como decadente, né? A depravação da sociedade, é o que a gente chama de depravação total, mas também a ideia de que em Deus nós podemos, ainda que vivamos num mundo caído e pecaminoso, nós podemos nos alegrar naquilo que Deus nos proporciona, através do nosso trabalho, do nosso casamento, da nossa inserção na sociedade. Tanto que a gente tratou, né, gente, sobre isso, né? A gente tratou da visão do livro de Eclesiastes na natureza, depois na experiência pessoal e depois na sociedade. E vimos que o livro de Eclesiastes refuta aí várias coisas, né? Depois, quem quiser mais a fundo sobre Eclesiastes, dá uma olhada lá
no nosso encontro da EBV sobre o estudo panorâmico do livro de Eclesiastes. E por final, e terminando aqui a nossa revisão, o livro de Cantares, né? Olha que Eclesiastes aponta para Jesus também dessa forma, de que a sociedade, né, caída, ela não vai se levantar sozinha. Não há nada que nós façamos que nós podemos fazer para melhorar. O pregador já disse, olha, nada é novo, tudo acontece, aqui vai voltar a acontecer. A injustiça, a dor, a menos que haja uma esperança em Deus, as coisas vão continuar desse mesmo jeito. Então, aponta para Jesus do ponto de vista que Jesus é aquele que transforma a vida, transforma a sociedade e vai instituir uma sociedade somente sua quando voltar pela segunda vez e trazendo aí os novos céus e a nova terra em que habita justiça. O livro de Cantares nós estudamos na última EBV, deve estar bem consolidado na cabeça de vocês. É um livro que trata agora sobre o amor dentro do casamento, o amor sexual também. Então nós vemos que o livro de Cantares, de Cântico dos Cânticos, é um livro chamado o melhor cântico sobre o amor. Trata aqui a ideia de um casamento. Nós vimos, né, embora o John MacArthur no seu comentário trate a ideia de existir ali uma conquista e tal, mas é um livro que já fala de duas pessoas comprometidas, que se amam e que se desejam, né? Então Deus não afasta o desejo sexual da vida das pessoas. Pelo contrário, foi Deus que criou o sexo e Ele criou para a sua própria glória, para que os seus filhos sintam prazer também nesse ato, mas que glorifiquem principalmente ao Senhor que criou e que construiu todas as coisas. Então a Bíblia não é omissa ao tratar também sobre o matrimônio, sobre o casamento, também do ponto de vista sexual. E existe esse desejo, né? Mas esse desejo só é consumado no casamento. É isso que nós vemos lá no capítulo 3 do livro de Cânticos dos Cânticos, né? E trata também sobre as dificuldades que o casamento enfrenta, né? com as crises que também aparecem, mas que nunca traz como opção o divórcio ou a separação, né? Lembrando, gente, que a gente está falando disso aqui dentro da perspectiva do livro de Cantares, né? Eu sei que no Novo Testamento nós vamos ter alguns casos, né, que o próprio Jesus fala sobre a questão da separação, mas a ideia de Deus, né, e tanto Jesus fala isso, é que o homem e a mulher jamais se separem, né, que eles sejam uma só carne, e que o divórcio foi instituído por conta da dureza do coração do homem. Então a ideia aqui é tratar sobre o amor, né, a conquista, o casamento, as crises, mas o compromisso eterno, né, que nada vai apagar esse amor, né, que o amor é forte como a morte e que águas algumas poderão apagar esse amor. E nós vemos aí várias menções ao desejo sexual saudável sendo vivido onde? No âmbito do casamento e na noite de núpcias, tá? Então, era um livro também que, embora no período intertestamentário não era lido para jovens menores de 30 anos, ele era usado como um livro de educação sexual, porque esses livros aqui, que fazem parte do Megillah, ou eu não sei como é que pronuncia direito, é a divisão da Bíblia hebraica lá que faz parte também do livro de Esther, Megillah, acho que é uma coisa assim. Eles eram lidos na Páscoa também. Então esse livro também era lido na Páscoa. Ele era usado como educação sexual. E a educação sexual, ela fazia parte do programa de ensino familiar da família judaica, né? Mostrando claramente que nós devemos também não devemos excluir isso da nossa educação familiar e da educação eclesiástica, porque o sexo é parte também, o casamento é parte também do plano de Deus, mas com equilíbrio. Podemos falar de maneira aberta, mas nunca indecorosa, preservando sempre a intimidade do casal e mostrando quais são as diretrizes de Deus para viver uma vida sexual saudável e que glorifique a Deus. Tá bom? Então, essa é a nossa revisão, ficou um pouquinho longa, 1 hora, mas eu espero que sirva aí para vocês relembrarem mais ou menos do que a gente estudou ao longo de todo esse período. Tá? Fiquem na paz, Deus abençoe e a gente se vê.